Queria agradecer a sua presença, Tabea Alves, né, técnica de esgrima, antes de tudo, de paratletas, né? Ela já vai se apresentar rapidinho aí pra gente, né? Então, antes de tudo, se apresenta pra gente, por favor. Tá bom, meu nome é Tabia Alves, né? Eu sou técnica de esgrima em cadeira de rodas da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, mas também trabalho com a esgrima olímpica na Academia Mestre Cato, e já trabalhei em outras modalidades também antes, no paradesporto. Desde 2015 sou chamada em vários eventos como técnica auxiliar da Seleção Brasileira de esgrima em cadeira de rodas. E estou aí, ainda trabalhando como técnica, doutoranda e, e como atleta também ainda. Ótimo. Então, para a gente, como disse, é uma honra. Hoje é o dia da luta nacional, né, das pessoas com deficiência, né, que até a gente gosta de chamar pessoas com necessidades especiais, com tantas dificuldades em suas barreiras, né. Tanto, a gente fala, ser humano por si já tem que encarar tantas dificuldades, principalmente no nosso Brasil, né. A pessoa que tem alguma certa limitação, né, isso se multiplica exponencialmente. E a nossa proposta hoje, a gente está aí no Setembro Amarelo, né? Que a política principal, né, é o cuidado da saúde emocional, mental das pessoas, índice de suicídios cada vez maiores em nosso país, né, em nossa região. E muitas vezes a gente fala, tá, a gente fica falando de tantas pessoas, né? Mas e aí? E a especificidade? Às vezes as pessoas generalizam e não entendem os seus grupos e como a realidade está. E como o principal objetivo dessa conversa nossa é colocar, principalmente, é, como é, então, o esporte, como os paratletas contam com o esporte, como o esporte transforma as vidas, né? Então, a escolha da sua pessoa para poder abrir essa conversa aqui com a gente não foi à toa, né? Pela tua experiência, né? Como atleta, como técnica, né? Como trabalhando especificamente com para-atletas, não só na esgrima, mas com as outras experiências que a gente já tinha conhecimento, e isso agrega muito valor. Né? Hoje, dando certo também, a gente tem aí o convidado especial, Sandro Colasso, também, para-atleta, né? De muitas modalidades, de muitos esportes diferentes, né? Até fazendo uma abertura aqui com o Sandro, que tá online, está conectado aqui com a gente, né, Sandro? Né, o Sandro estava falando aqui, né, de tantos esportes, de tantas vivências que ele tem, né? Então, daqui a pouquinho ele vai comentar, mas ele falou, comecei com basquete, né? Depois o vôlei sentado, esgrima, né? E hoje o principal é esgrima e o vôlei. Ele vai contar um pouquinho mais na segunda parte aqui da vivência prática dele, como é sentir na pele tudo isso também. Mas, tá bem, gostaria de começar essa conversa nossa, né, com algumas questões, né, que são muito, acho que importantes antes de tudo. Então, a gente tem aqui um primeiro ponto, né? Por exemplo, como uma pessoa com deficiência pode, então, encontrar o esporte paralímpico mais adequado à sua condição física? Então, como funciona isso? Então, normalmente a pessoa que adquire a deficiência ao longo de sua vida, ela vai passar por um processo de reabilitação e normalmente dessa reabilitação, né, inicial, essa reabilitação inicial, com um fisioterapeuta ou com um terapeuta ocupacional, ela vai ser normalmente já direcionado para algum esporte ou para alguma associação que apresente as modalidades, né, que tem algum tipo de modalidade. É claro que cada modalidade tem suas especificidades, então existe uma classificação funcional dentro de cada esporte. Por exemplo, a esgrima em cadeira de rodas, ela só pode ser praticada por pessoas com deficiência física. Claro que às vezes existe uma deficiência intelectual junto, mas isso não é sempre comum na esgrima. Então, eles vão ter essa deficiência física, eles precisam ter uma deficiência na locomoção. Então, precisa ter um encurtamento da perna, uma amputação, uma lesão medular, e eles podem participar da esgrima. Já, por exemplo, na bocha, existe também um recorte, né, das pessoas com deficiência que podem participar da bocha. Por exemplo, seriam pessoas com mais comprometimento, com mais
limitações físicas, né, como paralisia cerebral mais severa, uma tetraplegia, uma distrofia muscular que já esteja um pouco mais avançada, porque se a pessoa tiver um nível de força um pouco maior do que os outros, ela já não é mais considerado parte da classe e ela precisa encontrar outro esporte. Então, cada esporte vai ter sua modalidade e sua especificidade de pessoas com deficiência que podem participar de cada uma, né? E, claro, como prática como lazer, a gente precisa tentar envolver todo mundo, né? Eu acho que é importante a gente ter as modalidades como inclusivas, nem sempre né? O esporte de rendimento não é inclusivo, mas quando a gente oferece numa associação, a gente precisa poder incluir todo mundo, mas em competições só podem participar alguns tipos de deficiência e dentro de uma regra, né? De funcionalidade de cada. Não. É importante até a gente colocar para todo mundo que está ouvindo a gente que nesse momento, mais do que do alto rendimento, a gente está se referindo ao esporte paralímpico mesmo, às múltiplas modalidades e essa inserção, né? Até, por exemplo, até pouco acabei não falando, né, que nós da Psicom, né, como empresa da área da saúde, da Centro de Excelência em Ciências do Esporte, o nosso ponto é conseguir fazer essa ponte, né, entre um público leigo no mundo esportivo e o quanto eles podem se apropriar do esporte, usar o esporte para melhorar essa qualidade de vida. Esse é o grande movimento nosso. Eu mesmo, como psicólogo do esporte, eu atendo também em psicoterapia no consultório. E aí já atendi todos os tipos de deficiências, né? E aí eu gosto de citar exemplos de atletas que eu já atendi, por exemplo, já atendi uma atleta com síndrome de Down, que uma atleta múltiplas vezes campeões na natação, já foi para eventos internacionais, né? E os da esgrima e tantos outros, né? Que conseguem expressar isso. E às vezes a gente chega com alguns atletas não, alguns pacientes, que, eu não estou conseguindo enxergar direito mais, ou eu sou cego. Eu trabalho muito com aquele público que está perdendo, né, a capacidade. Teve agora, pouco tempo, uma paciente minha, eu estou perdendo a minha audição, não estou ouvindo direito, né, ou perdendo mobilidade. E muitas vezes a pessoa vai para o lado da fisioterapia apenas, né, e não é apenas ficar preso à fisioterapia, porque às vezes a pessoa está ali naquele movimento. E que esporte pode complementar aquele processo fisioterápico, e a gente sabe que muitas histórias de vários atletas começou dessa forma também, né? Então, assim, queria saber se você vê dessa forma também essa ponte, né, como técnica de alta performance, né, se você vê que é mais ou menos esse caminho, não sei se ficou claro. Sim, mas assim, eu acho que ainda aqui no Brasil isso precisa ser muito melhor trabalhado, porque, por exemplo, o esporte paralímpico são as modalidades competitivas, né? Agora, você achar o meio termo também da atividade física adaptada, no sentido de todos os exercícios, uma academia ser adaptada, um personal trainer que trabalha com pessoas com deficiência e sabe como adaptar cada exercício, uma atividade de lazer adaptada, a esgrima praticada, por exemplo, só como lazer, como prática física, não como esporte competitivo ou amador, né? E então isso eu acho que ainda é pouco explorado, né? Eu acho que já existe um movimento para isso, no sentido de exercício, independente da tua deficiência, independente da tua limitação. Mas a gente ainda tem pouca acessibilidade e também é difícil de você trabalhar com todos os públicos ao mesmo tempo. Por exemplo, na nossa situação ali, a associação precisa ser aberta a todos, mas eu tenho os atletas que querem competir e como que eu consigo trabalhar todas as áreas do esporte no mesmo ambiente, né? Como que eu posso fazer com que uma pessoa assim, se sinta livre ali só para fazer atividade física e outra que quer treinar mesmo, quer competir e tal. Então, eu acho que isso ainda a gente precisa discutir e capacitar mais os profissionais para isso também. Para poderem, por exemplo, você falou que tem um paciente que está perdendo a visão. Como que eu consigo adaptar uma academia para que ele possa praticar, né, uma atividade física? Como é que eu posso adaptar um esporte para que ele seja realizado para essa pessoa? E para isso preciso de profissionais capacitados.
Acho que você falou um ponto-chave, né? Capacitação. Às vezes É. os profissionais não sabem, né? Eu digo por experiência própria, eu já vi alguns colegas colega, eu falo que colegas de trabalho não é da psicologia, não são psicólogos, mas são da área da educação física, mas que tentavam fazer o melhor, o que é muito bom, mas que não tinham conhecimento sobre a necessidade específica daquele praticante, o que acabava muitas vezes levando a uma possível lesão, né? E, consequentemente, uma desistência precoce. E a pessoa, não, eu não levo jeito, minha limitação não dá, eu não consigo, o esporte não é para mim, sendo que, na verdade, deveria se ter mais cuidado também, né? Há uma falta de formação específica, né? Sim, a gente tem até uma disciplina na faculdade que chama Atividade Física Adaptada e também uma que é só para pessoa, que você aprende a desenvolver atividades para pessoas com necessidades especiais, que aí abrange um grupo bem maior do que só a pessoa com deficiência, né? Pessoas com necessidades especiais podem ser idosos, podem ser pessoas com alguma doença cardíaca, alguma coisa assim. Então, adaptar os exercícios para isso. Mas você não tem como falar que depois de uma disciplina na graduação, você, né, não existe a vivência muitas vezes, não tem um aprofundamento, então isso dificulta um pouquinho. Uhum. Perfeito. E uma outra questão, na tua visão, quais são os principais desafios de um para-atleta? Ai, ai. Os principais desafios de um para-atleta. É, eu acho que primeiro é ele entrar e conseguir um lugar acessível para treinar. Nem sempre é tão fácil. Curitiba aqui ainda é tranquilo. Nós temos associações, temos os locais, né? Mas eu percebo que em diversos lugares não existe essa disponibilidade como nós temos aqui. Então, para eles, às vezes, é mais difícil. Percebo também que a independência, no começo, às vezes, pega um pouquinho também, dependendo da deficiência. Por exemplo, na Bocha, como nós temos pessoas muito dependentes de seus responsáveis, é bem difícil levar para treinar 3 ou 4 vezes por dia, é difícil de viajar, né, ter sempre essa disponibilidade de pessoas. Mas eu acho que o desafio do para-atleta, se você pensar em alto rendimento, é parecido com o de qualquer atleta, que é ter disciplina, que é encarar cada dia ali com força, é você ter um suporte financeiro que consiga te oferecer uma vida de treinamento e de competição. Então, isso pensando em alto rendimento daí já, né? Aham. Bacana. E, quer dizer, há uma complexidade de várias necessidades para que o esporte possa ser inserido realmente na vida daquela pessoa e até mesmo nessa jornada de uma prática de atividade física à alta performance, que é muito similar realmente à carreira de um não para-atleta, no caso, né? Se assemelha muito, né? Com níveis agravantes de dificuldades muito maiores, é óbvio. Inclusive, como você colocou, a própria mobilidade para poder chegar a um treino, por exemplo, né? É Sim. algo que já outros atletas já não possuem uma dificuldade pela limitação própria, mas sim, às vezes, eu moro muito longe, eu tenho que pegar vários ônibus, mas como ali trabalhando mesmo com alguns atletas da DFP, né, já ouvi muito relato, né, tive que pegar 3 ônibus sem ter espaço, né, para uma cadeira, né, e tendo que ficar horas e horas, né, levando horas para poder chegar ao local de treino, isso todos os dias, horas para Sim, ir, horas para. sim. Nós temos muitas pessoas com deficiência na região metropolitana, né, das grandes cidades. Então, o acesso para eles chegarem nas facilidades de treinamento é mais difícil. Se não, ainda não, tipo, essa pessoa ainda não tem um carro. Hoje os nossos atletas, a maioria deles tem um carro, consegue dirigir, tem um carro adaptado. Mas se eu pensar 10 anos atrás, quando a gente entrou com esgrima em cadeira de rodas, era um que tinha o carro. Os outros, todos precisavam pegar ônibus e moravam em Pinhais, no Alto Boqueirão, lá para cima ainda, no Fazendinha. Então, eles acabavam tendo que pegar bastante ônibus e às vezes os ônibus adaptados estão estragados. Então, você subir num elevador
ou numa escada com tua cadeira de rodas, era, assim, era frustrante às vezes pensar que a pessoa não podia vir treinar porque o único ônibus adaptado que passava naquela hora estava estragado, o elevador. Tinha que esperar o próximo adaptado passar. Então, Não, é terrível, né? isso é um Isso é uma, pouquinho, né? Um detalhe né? só da vida, né? Do todo, né? Porque são bastante dificuldades nesse sentido. Até eu ia entrar em alguns pontos, mas talvez até depois com o Sandro ele vai conseguir esclarecer muito mais as dificuldades. Estava lembrando das situações, quebra uma cadeira, a dificuldade que você não pode ter mobilidade mais, mas não é tão fácil arrumar e não tem dinheiro para arrumar, né? E aí são uma série de situações que eu acho que até ele pode contextualizar melhor a todos, né? Mas eu Com queria que você certeza. contasse para mim um pouquinho a jornada, por exemplo, de um atleta. Por exemplo, até para você saber, a gente está com essa live, vai ser depois disponibilizada no IGTV, vai ficar disponível, então muita gente vai ver depois, e vai ser colocada na TV Psicom também, né? Então vai estar disponível lá no YouTube, né? Então, assim, muita gente vai ver depois, a gente vai fazer umas divulgações bem interessantes, né, dessa live, para chamar a atenção, principalmente da garotada, né, do público infantil, né, e para que eles saibam que, principalmente as crianças que já nasceram com deficiência ou que desenvolveram uma deficiência, né, nessa primeira infância, né, elas possuem muito mais capacidades e habilidades de se adaptar e se desenvolverem, né? Algo que a gente vê, me corrija se estiver errado, né, que você tem muito mais experiência nisso, mas na Europa, por exemplo, já há uma visão de desenvolvimento maior, elas têm muito mais condições desde a primeira infância, sendo que no Brasil tem essa limitação, eles já chegam ali mais velhos e é muito mais difícil se desenvolver no esporte. Me corrija se estiver errado, mas poderia falar um pouquinho disso? Sim, então o que eu percebi de diferente, assim, eu fiquei 6 meses na Alemanha, né, por um tempo, e um mês inteiro eu fiquei trabalhando num centro num hospital de reabilitação também. E para entender um pouquinho qual que era a diferença, né, da reabilitação aqui e de lá, né, tanto da criança ou como na parte inclusiva dela, né, tipo, não é uma reabilitação, mas sim uma educação, e também das pessoas que adquiriam a deficiência ao longo da sua vida. E eu percebi o quanto nós somos extremamente protecionistas, né? Então, uma família totalmente maternalista, né? Que quer colocar a pessoa aqui debaixo da sua asa, ao mesmo tempo que quer que desenvolva, tem um medo de colocar, de incentivar uma independência, de incentivar uma busca por algo diferente, diferente do que aquilo que o fisioterapeuta falou, porque normalmente eles vão indicar o quê? Natação, né? Todas as crianças com deficiência fazem natação no Brasil. Não tem, poucas são direcionadas para outros esportes. E ainda existe muito esse temor, né? Até hoje eu perguntei para uma das nossas meninas, a Maria tem 14 anos, acho que 13, 14. E a mãe dela me falou assim, eu tive medo no começo de colocar ela na esgrima, porque era um esporte muito diferente, eu achei que poderia machucar ela, né? E assim, então, ela viu agora como a esgrima tem ajudado a Maria no dia a dia, nas suas atividades. E já lá na Alemanha, é meio assim, 1 mês, 2 meses depois, você já tinha que estar empinando a tua cadeira, já tem que colocar a tua cadeira numa escada rolante, se não tem elevador, vai aprender a se virar, porque quando você voltar para casa, você vai morar sozinho, não vai morar com os seus pais. Então eu percebo que é uma mentalidade um pouquinho diferente, né, do que aqui. E isso acaba transparecendo também nessa jornada, né, da pessoa só procurar o esporte mais tarde, procurar mais assim, na hora que já tiver um pouco mais independente. A cultura atrapalha muito e realmente, né, independente da situação, as famílias já têm esse padrão mesmo de comportamento de segura nos braços, né, e não deixa sair, né, mas aí só piora a situação mesmo, né, e é importante, né, a gente conseguir mostrar, né, através do esporte mesmo, né, o quanto isso agrega em todos os sentidos, né, seja físico, seja social, né, e a própria questão, eu falo como psicólogo mesmo, né, aquele propósito, aquele sentimento da vitória, ou pelo menos de correr atrás, né? E é muito bacana quando a gente ouve, né, os atletas expressando isso, né?
nossa, eu não conseguia fazer tal movimento, agora eu tô conseguindo, e peguei ali e fiz tal coisa. E isso é muito bom. Quando percebe que tal habilidade que imaginava que não poderia mais ter, voltou, né? Ou que parcialmente está ali e que, em vez de reclamar que está parcialmente, né, fica feliz, né? Por estar com aquela Uhum. mobilidade novamente. Eu acho que é muito bacana, né? Que só quando se perde que percebe realmente o valor que tem, né? E aí o esporte Sim, ele proporciona muito, né? Pelo menos a manutenção ou até mesmo a restauração de certos movimentos, né? Isso é sim, bacana para os pais que estão ouvindo mesmo, né? De ó, né? Tem muitos esportes, né? Só que são poucos explorados ainda, sim. né? E a gente tem tantas associações hoje querendo expandir, abrir mais modalidades e tal. Então, vai, procura. No esgrima a gente tem vaga também. Se alguém está aí e precisa de um esporte para É, pessoa com deficiência, nós estamos abertos, né? E queremos crescer como grupo. E aqui em Curitiba, né, a gente tem a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, a gente tem outras associações que também desenvolvem outras modalidades. Então, já existe um campo cada vez maior e dá para explorar um pouco mais as atividades, né? Variar um pouco mais. perfeito. Fazer mais uma pergunta, né? Assim, tem alguma mensagem a mais, alguma história, alguma observação que você acha bem interessante de poder contar para todos? Então, hoje até de manhã, os atletas que estão aí assistindo estão de prova, eu mandei mensagem para eles para perguntar o que significava o esporte na vida deles, né? O que isso trazia para eles e se realmente transformou, porque o tema da live é o esporte transforma vidas, né? De Isso. paraatletas. E, e eu queria saber se realmente se transformou, vai que não. E vários deles mostraram que o esporte realmente trouxe um diferencial para a vida deles. Eu trabalho, a maioria dos atletas que eu trabalho, eles adquiriram a deficiência depois, né? Não é congênito, eu tenho, acho que 2 que tem mielo, então deles é congênito, mas a maioria depois teve um acidente, tiro, alguma coisa do tipo. E eles falam como o esporte trouxe possibilidades novas, né? Como fortaleceu eles no sentido de voltar a ter uma vida social independente e alguns até puderam é, realizar sonhos inimagináveis antes, né? De como viajar para outros países, conhecer muitas pessoas diferentes. O Giovanni hoje falou, né? O esporte é meu tudo. Eu ganhei medalha nas Paralimpíadas, que é o sonho de qualquer atleta, né? Então, ele, eu percebo que o esporte realmente é uma ferramenta muito poderosa para a inclusão e para trazer novas motivações para as Uhum. pessoas, mas a gente tem que cuidar para não se concentrar só no esporte, né? A gente quer que essa luta da pessoa com deficiência vá para todas as áreas, né? No mercado de trabalho, no lazer, no dia a dia, na escola, né? Que realmente seja bom para todo mundo, né? Que todos tenham acessibilidade em todas as áreas e possam se sentir realizados, né? Você falou uma coisa que me lembrou no meu mestrado. Eu fiz mestrado em distúrbios da comunicação, que é um mestrado, a princípio, em fonoaudiologia, né? Então, o que a gente trabalhava é o que a gente emite de mensagem e o que a gente recebe. Para a psicologia, para mim, foi ótimo isso. Mas o fato que tinha uma área ali que falava sobre acessibilidade, né? Porque trabalhava o quê? Principalmente tinha uma área que era para pessoas com deficiência auditiva, né? E aí aquela disciplina falava sobre todas as deficiências, todas as limitações. E aí tinha uma professora fantástica, que ela, inclusive, de formação era engenheira. E ela falava, gente, tem que ser uma engenharia reversa, né? Assim, se a gente tem uma calçada, né? Se a gente tem um prédio, a gente tem que ter rampa. Não precisa ser uma rampa de acesso ao cadeirante. Tem que ser rampa para todos. Porque para uma pessoa da terceira idade, que um degrau atrapalha, né? Uma pessoa que está desatenta que pode tropeçar e se machucar, né? Então, quanto mais a gente tiver essa visão, isso sim é uma inclusão, né? Onde é igual para todos. E o igual tem que ser o ideal para todos.
né? O que é justo para todos, equilibrado para todos. Então, se a gente conseguir ter cada vez uma visão dessa, acho que as coisas vão indo para frente, né? Se a gente fica segregando, né, em castas, né, a gente só tá, muitas vezes, acaba isolando mais. Eu acho muito legal, eu que trabalho ali junto com vocês na MK, e ali a esgrima da DFB está ali na MK, né, treinando com os cadeirantes, e eu acho fantástico quando eu chegava antes da quarentena, né, naquele horário final da tarde, né, onde estava o pessoal, os cadeirantes treinando, já tinha o pessoal da noite, se misturavam, davam oi, às vezes faziam um, ajudava o outro. É isso, não são espaços separados, são espaços em conjunto, interagindo, né, e deve ser dessa forma. Né? Em outros locais que eu trabalhei já com a natação, né, que eu estava comentando de atleta paralímpica, e nadava na raia ao lado de outras pessoas, ditas normais, mas não, todo mundo normal, nadando na água, não tinha diferença alguma. Né? Isso que é bacana da gente trabalhar. Eu acho que num dia como hoje, né, eu acho que o maior destaque é esse, né, de como a gente interagir junto, agregando mais. Né? Bem, mas falei demais e o dia é teu aqui também. Mas tem mais algum ponto que você queira comentar? Que eu quero chamar o Sandro para poder conversar um pouco com a gente também. Chamo ele já? Chama ele. Já, pode chamar. Então, acho que ele tem bastante a acrescentar, muito mais do que eu, porque ele passou por essa experiência, né? Ele vive isso no dia a dia dele. Beleza, Sandro? Boa noite. Boa noite, meu caro. Tudo bom? Tudo certo. Sandro, para mim, um prazer. Que bom que você pôde estar participando com a gente hoje. Foi de um jeito diferente ali, que teve aquelas situações hoje, né? E para a gente ficou melhor ainda. Estava falando para o pessoal da equipe da Psicom, falei, gente, ficou melhor com todos os reveses, né? A gente está com o Sandro Colasso aqui, podendo contar um pouquinho da sua história, né? E tem história para contar, né? Então, eu vou deixar as honras aqui para você poder se apresentar, contar a linha cronológica que você desejar e o que você puder transmitir para todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir a gente ainda, né? Nossa, vai agregar muito. Então, muito bem-vindo. Por favor, se apresente para todo mundo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Sandro Colasso. Bom, primeiramente, Paulo, quero agradecer a oportunidade, né? Apesar que foi inusitada essa minha participação, também acabou pedindo socorro para mim, que ela estava com algumas tarefas aí, poderia não conseguir chegar a tempo de estar participando dessa live. Aí ela pediu para mim representar ela. No fim, né, ela também pôde chegar, ainda bem. É uma excelente profissional, também tem muita história. É minha técnica, né? Me ajudou muito, me ajuda ainda. Estamos voltando agora aos poucos aos treinamentos, então já estava com bastante saudade disso. Mas vamos lá, Bom, vou contar um pouquinho, né? A minha deficiência é paraparesia, né? Então, há 21 anos atrás eu sofri um acidente onde uma parede caiu sobre mim e na hora a reação que eu tive foi de segurar essa parede, com o peso dela minha perna quebrou e o peso da parede sobre mim acabou fraturando a minha coluna. Graças a Deus, os socorristas não mexeram tanto comigo, então não houve uma secção total da minha coluna, por isso a denominação da minha deficiência é paraparesia, que é lesão medular, mas com os movimentos dos membros inferiores, então eu mexo a perna. Isso é até curioso, porque muitas pessoas olham um cadeirante e acham que ele não mexe nada. É importante as pessoas saberem que existem inúmeros tipos de deficiências também. Não é porque a pessoa usa uma cadeira de rodas que ela não tenha movimento nenhum, ela é um incapacitado total. Não, as pessoas precisam conhecer melhor as pessoas com deficiência. E o bacana dessas lives, né, hoje, justamente no dia da luta da pessoa com deficiência, as pessoas que têm essas dúvidas e que têm o convívio, sempre perguntem. É melhor perguntar do que gerar a falsa informação, o famoso preconceito, né? Então, e depois, em 2006, através da Associação dos Deficientes do Paraná, onde eu sou voluntário até hoje, né, eu acabei conhecendo o paradesporto. Paradesporto no começo porque foi como lazer, né? Eu fui lá através de convite de um amigo para praticar o basquete em cadeira de rodas e acabei gostando. No mesmo ano, acabei conhecendo o voleibol sentado. É um esporte que não é propriamente dito para cadeirantes, ele é mais para lesados medular, porque você precisa ter o controle de tronco. Só que é um esporte que eu tenho por paixão, que é o voleibol. Então eu fui bastante persistente, fui até proibido de estar jogando o voleibol, porque ele acabava ferindo o meu glúteo, mas fiz umas adaptações para poder continuar. E em 2010 eu fui convidado a conhecer a esgrima em cadeira de rodas.
Para te falar a verdade, é um esporte que não é tão conhecido, não é tão comum no Brasil, né? Infelizmente, né? A gente está lutando para que isso mude. Esperamos conseguir, principalmente no paradesporto, né? No Paralímpico. E acabei me identificando. No começo foi um pouco difícil, porque eu vinha de 2 modalidades em equipe e acabei parando numa modalidade individual. Então, em 2010, acabei conhecendo a esgrima e faz 10 anos. Nesses 10 anos já tenho 74 medalhas conquistadas nesses anos. Sou 4 vezes campeão brasileiro. Fui atleta da seleção brasileira de 2011 a 2017 e tive o privilégio de conquistar a vaga e participar dos Jogos Rio 2016. Esse é um resumo breve da minha vida como atleta paralímpico, né? Que show. Assim, currículo invejável, né? Para qualquer atleta, né? Independente, né, de qual, se é para atleta ou não, né? Sandro, nessa jornada tua, né, você contou para a gente o histórico de como você veio a se lesionar, né? E com certeza houve um impacto geral na tua vida, mas você mostrou que através de muita garra, muita bravura, você conseguiu não só reequilibrar a tua vida, mas encontrar outros tipos de prazeres, outros desafios também. E hoje você pode dizer assim, como é a sua vida? Olha, a minha vida é maravilhosa. As pessoas até acham engraçado quando eu falo que se eu pudesse voltar atrás, né, eu teria evitado o acidente. Eu nem paro para pensar. Mesmo com a deficiência, mesmo com todo esse percurso, claro, no começo muito difícil, período de reabilitação, de aceitação, é muito difícil, mas todas as conquistas que o paradesporto, né, que a esgrima, o vôlei também, o basquete me proporcionaram, eu não paro nem para pensar o que seria o Sandro sem ser deficiente, sem ser atleta. Entende? Eu não consigo visualizar mais. Entende? Então, tenho uma vida maravilhosa, sou uma pessoa extremamente realizado, né? O que eu almejei, eu conquistei, tenho um reconhecimento, meu principal reconhecimento é pela minha família, eles veem isso de mim, meus colegas, ou as pessoas, né, com deficiência que convivem comigo, então me considero uma pessoa realizada mesmo, né? E veja, é muito bacana. Eu como psicólogo, né, e eu vou mostrar essa live para muito paciente meu que fica reclamando por besteira, né? E eu vou falar, olha só, como se você corre atrás do que você quer, você pode ser feliz, né? E eu falo isso para eles às vezes, Sandro. E o pessoal, não, doutor, mas é muito complicado, isso aqui é muito difícil, eu nunca vou conseguir superar. Né? Eles não entendem o quanto é pequeno, né? Eu como psicólogo não posso dar aquele tapa, pô, acorda, né? Porque a gente tem que ir com um jeitinho, né? Mas o teu relato mostra isso, né? Não importa a magnitude, né, da dificuldade que você enfrenta. Se você enfrenta de cabeça erguida, né? E é difícil, com certeza, né? Mas dá, né? É possível. Então, eu queria que você falasse um depoimento teu, assim, não depoimento, mas orientações, sugestões. Mas eu queria fazer uma ordem cronológica diferente. Eu queria a gente separar por 3 eixos. Vamos colocar assim, a melhor idade, né? Então, assim, mas não precisa ser os idosos, mas assim, vamos pegar ali do adulto, meia-idade, ao idoso. Aí a gente pega do jovem ao adulto e da criança. E eu queria que você colocasse, e aí, da mesma forma como o Catabé a gente estava conversando, né, com os adultos, idosos, né, alguma orientação, né, das pessoas que estão em casa, sem fazer nada, que estão sofrendo, que estão sem perspectiva, né, do que eles podem fazer, né, lembrando que a gente tem públicos diversos assistindo a gente, né, tem pessoas que têm recurso mínimo, né, e tem pessoas que têm tudo à disposição, e teria que ser uma sugestão, uma orientação. E até legal, você não falou que você foi também ex-presidente também da DFB, tudo, então você tem muita vivência, muita experiência em todo o ar. Então acho que o pessoal vai dar muita atenção ao que você vai falar agora também. E aí orientação para esses adultos, para os jovens, né? E aí para as crianças, lembrando, são para as crianças que vão estar ouvindo a gente, mas também para os pais dessas crianças.
O que você conseguir passar de orientação seria muito bom. Bom, eu já posso ser considerado que eu estou quase na terceira idade, né? Já estou com 46 anos, né, na esgrima lá. Apesar que no paradesporto não há um limite de idade ainda até para o alto rendimento. Nós temos atletas ainda medalhistas paralímpicos internacionais aí que com mais de 50 anos. Então, a vida útil de um atleta no paradesporto ela vai muito mais. E eu acredito que eu vou ser um desses, né? Ainda tem muito chão a percorrer, né? Eu digo assim, a vida nossa ela é feita de escolhas, né? Se nós escolhemos aceitar o nosso momento, nossos problemas, nossas dificuldades e aceitar ela e não fazer nada, a gente vai se deteriorar, a gente vai entrar em depressão. Então, eu acredito que para todas essas faixas etárias, o que precisa é ter as escolhas certas. E também, além de ter as escolhas certas, ter a atitude correta para buscar, para pedir ajuda e para fazer algo, né? Eu digo até por experiência minha, eu sofri um acidente, fiz meu processo de reabilitação e depois, no começo, eu estava meio perdido. Aí eu conheci a Associação dos Deficientes do Paraná e lá eu comecei a conviver com outras pessoas com deficiência, porque parece que você chega no fundo do poço. E aí você começa a conviver com outras pessoas e outras pessoas com maior dificuldade que a sua até, e praticando esporte, trabalhando, e eu falava assim, puxa, quem sou eu de reclamar, né, do que aconteceu comigo? Então vamos levantar a cabeça e vamos tocar para frente a vida. Então, terceira idade, não existe limite para a prática de esporte, é claro, com todo certo cuidado, com acompanhamento de profissionais qualificados, né, para que não haja as lesões, porque as lesões às vezes atrapalham e daí tira você totalmente do foco, principalmente, né, você que é psicólogo sabe que para se manter no foco é bastante difícil, então as lesões atrapalham bastante. Os adolescentes e os jovens têm que controlar um pouco a euforia, porque vocês são muito afoitos, né, e eu tive esse momento meu também de início, então controlar o nível de ansiedade lá, porque quer conquistar as coisas muito rápidas, né, e então é importante a cada passo dessas faixas você está buscando o teu melhor de si. E para os pais, né, das crianças, eu sou uma pessoa que eu luto muito para que o esporte chegue para as pessoas com deficiência através da associação, né, importa qual instituição, né, eu sempre quero oportunizar e eu falo que nós precisamos no Brasil melhorar muito a infraestrutura para fazer com que o esporte chegue às pessoas com deficiência nessa fase de criança e adolescente, né? Porque é nesse período que as descobertas têm, que a quebra de paradigmas ocorre. Então, nós precisamos que os pais encabecem isso. Até a Tabea falou agora há pouco, né? E a gente tem uma grande dificuldade que os pais são muito protetores, sabe? E assim, pô, nós, pessoas com deficiência, detestamos ser tratados como coitadinho. Ninguém é coitadinho aqui não, meu cara. Né? Principalmente no alto rendimento, não tem coitado não, nós somos igual ao outro. É pauleira mesmo, né? A gente brinca, sentou jogar com a esgrima com a gente lá, jogar vôlei, seja qualquer modalidade, vamos pro pau, não tem chororô não. Perdeu, ganhou, levanta a cabeça, toca a bola para frente. Então, nessa fase de criança, de adolescente, os pais ainda são muito protetores. É claro, a gente também tem que avaliar a questão socioeconômica, as dificuldades, infraestrutura, acessibilidade, tudo isso dificulta, né? Eu faço muita palestra em escolas e muitas vezes eu me deparo com situações assim que o professor gosta de passar a mão na cabeça, só porque é deficiente, começa a meio que deixar um pouquinho de lado, não precisa, não, meu cara, bota junto, tenta fazer, né? Ou bota a sala inteira para fazer o esporte junto com o menino. Eu falo que aqui em casa, meus filhos sentam para jogar voleibol comigo, né? Meu filho acompanharam eu nos meus treinamentos, aqui nesse período de pandemia, ensinando meu filho a me ajudar a dar aula de esgrima para mim poder treinar. Então, você tem que inserir. Então, o que a gente precisa? Que os pais aceitem esse desafio, parem de passar a mão na cabeça, que não é coitadinho. A pessoa com deficiência não é doente, né? Ele é uma pessoa com uma certa limitação, então deficiência não é doença, então não tem coitadinho. O coitadinho, eu sou coitadinho às vezes, o Paulo Penha às vezes dá uma de coitadinho, mas somos todos iguais. Pessoa com deficiência não há diferença de nada, entende? Nós temos a nossa limitação.
E essa limitação faz nós buscarmos o melhor de nós, né? Porque eu sempre falo que não importa o grau da barreira. Muitas vezes você vai chegar nela, vai voltar, vai estudar, vai contornar ou vai superar. Eu já cansei de sentar no chão e jogar minha cadeira para cima e isso não me impediu aí ou chegar onde eu desejava, não, né? A gente fica revoltado, fica, mas isso não impede nós de chegar ou buscar aquilo que nós almejamos, né? Perfeito. E, Sandro, muito legal na hora que você fala isso, porque eu não ia falar hoje, assim, né? Porque, assim, com os atletas paralímpicos que eu atendo, e já atendi, tem horas, assim, quando a gente está fechado, né, nas quatro paredes, porta trancada, no sigilo, a gente pode falar algumas coisas que eu não falaria numa live se você não tivesse dito isso agora, né? Mas muito que eu falo para de frescura, aceita a tua limitação e faça o que você pode. Mas faça o máximo que você pode, não fique pensando no que você não pode. Agora, se você não tivesse dito isso, talvez alguns estivessem vendo isso aqui julgando já. Ai, mas que insensibilidade, ele faz isso porque ele não tem a limitação. Mas é ótimo ouvir você, né, com toda a tua carga de experiência e vivendo na pele tudo, tá falando isso pra gente. É um tapa na cara de todo mundo mesmo, né? É muito bom. E Sandro, o tempo está passando também, mas está muito gostoso, né? Acho que vale uma coisa. Eu quero só fazer um comentário, que hoje a gente está começando, na verdade, a semana de saúde integral da Psicom, né? Até para quem não sabe, a Psicom é Psicom Saúde Integral, né? E a gente está aí já há 13 anos no mercado, a gente sempre trabalhando com a parte da clínica. E eu sempre fui muito apaixonado pela parte clínica e esportiva. Por isso que a nossa equipe toda de tanto a equipe clínica como a de marketing também falou, a gente precisa dar algo às pessoas, a gente precisa mostrar as coisas. E eles bolaram esse planejamento super bacana, né? Que é começando hoje com um dia da nacional, então, da luta da pessoa com deficiência, mas com viés esportivo. Porque eu acho que os atletas, como você, como tantos que estão aqui assistindo a gente também, que são os guerreiros, que mostram para todos que estão em casa, né, que estão agora até possivelmente assistindo a gente, e podem estar falando assim, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu já não resolvi arregaçar as mangas e ir para frente e fazer as coisas acontecerem? E isso é muito bacana, porque a gente está indo para uma linha, Sandro, que agora, por exemplo, amanhã a gente vai estar com um tema, um post, né, falando sobre autoconhecimento, como lidar com suas emoções. Na quarta a gente vai estar falando desenvolvendo a mente de um campeão, que é justamente você, né, essa mente de campeão, essa visão para frente, né, de crescimento e conquista, né? Aí, na quinta-feira, a gente vai estar com o tema 10 razões para fazer terapia, né? Então, o que a gente faz, assim, não é para a gente mostrar, como você falou, parte emocional, o quanto, às vezes, a pessoa fica relutando muitas vezes e se limitando. E algumas pessoas precisam reorganizar isso, né? E a gente trabalha de uma forma intensa com isso. Aí, a gente fecha na quinta-feira com o tema hábitos de pessoas de alta performance, né? E a gente vai ter alguns relatos de algumas situações bem bacanas, vai ser em vídeo daí, lá na TV Psicom, mas para mostrar isso. E você conseguiu, nessa fala curta, mas intensa, mostrar para todos qual é a pegada dessa Semana da Saúde Integral, porque é justamente elevar o seu potencial, né? E crescer dentro de você mesmo, né? Então, assim, a gente está com um tempo limitado, mas eu queria saber, tem mais alguma coisa que você queira passar de mensagem para todos, alguma história, alguma vivência? Fica bem à vontade, vou dar aí um tempinho para você também, para poder falar mais alguma coisa e fazer um fechamento bacana, para poder chamar a Tabé de volta. Né? Bom, Paulo, a única coisa que eu quero dizer é para, como você nos falou, o público que está assistindo, ele é o mais diverso, né? Eu vi que nós temos vários companheiros meus aqui da ADFP, da Esgrima, né? O Isaías, o Clodoaldo estava ali, ele está com o link da ADFP ali, só mandando abraço e fazendo os comentários, nosso grande parceiro, meu grande amigo, né? A própria professora Tabi. Eu quero deixar para o público que aprenda a ter um pouquinho mais de respeito. Eu acho que o respeito, né, por mais que nós temos hoje, falando a palavra mais utilizada hoje é a empatia, né, se colocar no lugar dos outros, mas assim, ainda falta muito respeito ainda na sociedade, né? Vamos falar até na própria pandemia, aí a gente vê todo mundo, o país, o mundo passando por uma crise e as pessoas sem respeito nenhum com o próximo. Né? Então,
não é eu somente por ser uma pessoa com deficiência que eu quero que as pessoas me olhem, né, e me tenham respeito, não. Eu acho que a gente tem que ter um olhar igualitário para todo mundo, né? Isso que eu peço para a sociedade, peço para os meus companheiros. Não abaixa a cabeça nunca, né? E eu tive inúmeras vezes dentro dessa minha trajetória, até mesmo antes de ser pessoa com deficiência, de as pessoas dizerem que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que o que eu ia tentar era difícil. E o que acontecia? Isso era energia para eu lutar e tentar até o fim. Muitas vezes eu não consegui, mas isso não me fez desistir, não. Então, o que eu digo para as pessoas é isso, cara, não há limites para nós. Se desde que você tem as escolhas certas, as atitudes certas, tem que lutar sempre, indiferente da tua deficiência, indiferente da tua capacidade, indiferente da tua questão socioeconômica, indiferente do momento que você vive. Abaixou a cabeça, se entregou, aí, meu caro, tem que ter uma força muito maior, mas nunca desista, não. Então, quero agradecer essa oportunidade, Paulo Penha. Eu vejo você trabalhando lá na Academia Mestre Cato, lá com o pessoal olímpico. Sei que você faz algum trabalho bem bacana com alguns dos meus companheiros de equipe, que são hoje os nossos atletas de alto rendimento, que são os que estão brigando aí por uma vaga para Tóquio. Eu falo que é muito importante, né, o acompanhamento psicológico. Eu fui um atleta que eu fiz um acompanhamento com a minha psicóloga, a Thalita, foi fundamental para me ajudar muito nas minhas conquistas, principalmente na minha preparação para os Jogos Rio 2016, né? São vários pilares que formam um atleta e a psicologia, a parte emocional, ela é uma delas. E eu digo porque eu sou uma pessoa que foi fundamental, porque eu tenho um nível de ansiedade muito alto. Eu sou o famoso 880, né? Não tem essa não, vamos pro pau mesmo, não tem... vamos até a última. Então, ela foi fundamental e eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho e dizer que também lá nós, a Associação dos Deficientes Parais, estamos de portas abertas para quem quer conhecer o nosso trabalho, né? Dizer que a associação está lá para todos, né? Principalmente pessoas com deficiência que precisam de orientação, precisam de alguma ajuda, precisam conhecer os outros esportes, né? Nós temos diversos esportes. Então, a gente sempre está de portas abertas e também está aí, né, o meu canal, aí no Instagram, no Facebook, quem precisar de uma ajuda, quiser me conhecer mais, e às vezes está lá meio desanimado da vida, chama eu para uma conversa lá, que a gente vai botar uma adrenalina lá, e vamos lá sentar numa cadeira de rodas, jogar uma esgrima, levar umas cutucadas, levar uns roxos lá no braço, lá, e isso não tem coisa melhor não para te levantar o teu alto astral aí. Perfeito, Sandro Colasso, né, nessa noite com a gente aqui. Foi fantástica a tua fala, vibrante, né? Daquele de fazer, acho que com certeza muita gente que está ouvindo, eu, inclusive, vou ficar revendo na cabeça, talvez, o próprio vídeo, né? De tanta coisa bacana que você passou pra gente nesse pouquíssimo tempo. Imagine uma live inteira contigo, né? Então, assim, já deixo à disposição aqui, né? Eu acho que quem quiser, a gente pode estar disponibilizando o contato para quem não conseguir teu contato, a gente já passa. Com certeza a gente vai fazer uma postagem tua, depois com a tua permissão, né? A gente coloca uma fotinho tua ali junto, faz os links, né? Porque eu acho que esse vídeo, essa fala tua, a gente vai ter que divulgar para o Brasil todo aí, né? Para servir de exemplo, modelo, né? Inspiração, principalmente, né? Que inspira a todos nós. E, novamente, muito obrigado pela tua participação. E queremos contar com a tua presença em breve em uma outra situação, em outro evento aí. Obrigado, Paulo. Abraço a todos aí, ó. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau. Acho que a fala do Sandro foi muito boa, né? Sim, acho que eu só vou estragar o final, eu acho. Não, é até bacana, porque a gente queria fazer na verdade, uma live com um técnico e com um atleta, né? Mas na correria, né? E também eu, sinceramente, não sabia que daria para trabalhar dessa forma, transitando entre um outro. E aí, com a situação toda que aconteceu hoje, eu falei, eu acho que vai dar certo, vamos tentar. E tá dando certo, tá indo muito legal. E eu acho que a live ficou muito mais rica, inclusive, porque nós temos esses dois lados. E o teu lado é muito importante, porque, como o Sandro colocou, né, venha procurar, venha fazer uma aula com a gente, venha experimentar o esporte, mas o primeiro contato é com você, né? É com o técnico, né? É com o profissional. Então, tá vendo? Só para a gente poder encerrar, dar um recado para as pessoas que estão querendo procurar fazer atividade, então, né, entrar no mundo esportivo.
E passa um pouquinho dessa mensagem tua para a gente encerrar, então. Então, quero incentivar, né, todas as pessoas e principalmente agora as pessoas com deficiência que vão procurar alguma modalidade, alguma atividade física. Isso é fundamental para a pessoa na sua integralidade, em sua reabilitação completa e também na formação, né, da pessoa como profissional, como qualquer coisa que a pessoa queira virar, né, atleta ou na sua profissão, mãe, pai, dono de casa. Então, acho que a atividade física ela pode auxiliar em todas as áreas, pode auxiliar nas atividades do dia a dia, pode auxiliar na saúde, na mobilidade e também na saúde emocional e psicológica da pessoa, né? Então, vamos procurar alguma associação que ofereça atividades físicas. A gente tem a DFP aqui em Curitiba aberto. Na verdade, o contato primeiro vai ser com a DFP, vai ser com a assistência social, e aí eles vão encaminhar, depois de uma avaliação, para a modalidade na qual você pode se encaixar melhor, né? Mas o que nós não podemos deixar é deixar ele praticar alguma atividade. Eu acho que isso é importante. E é isso, falar que a gente tem uma associação maravilhosa aí, que é a DFP, mas se você não é de Curitiba, existem associações em todas as cidades brasileiras quase, é só entrar, procurar. Dentro do comitê existem, no CPB, né, existem as listas de onde praticar dentro das confederações, na Confederação Brasileira de Esgrima, nas outras confederações, normalmente existe orientação para isso. O que importa é a gente praticar um esporte. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, é fundamental na minha vida. Eu acredito que isso pode ajudar ainda muitas pessoas também, ainda mais falando também sobre o Setembro Amarelo, onde a gente está falando sobre superar também depressão, superar algumas dificuldades emocionais e psicológicas. O esporte pode ajudar muito. Então, é isso aí. E juntando a tua fala do Sandro também, a gente pode finalizar, né, falando que não há idade para buscar o esporte. Quem está em casa sofrendo com uma certa limitação, se sentindo o pior dos piores, né, que não é assim que funciona. Busca se aperfeiçoar, busca entrar em alguma atividade. E os pais que estão ouvindo, né, de conseguirem se desprender um pouco dos seus filhos, né, porque eles vão estar fazendo muito melhor, né, do que segurar eles demais. Deixa eles experimentarem os esportes, tem profissionais capacitados, né, para poder auxiliar nessa jornada. E eu acho que é uma dica também, mais profissionais estarem realmente se aperfeiçoando na área, porque tem muitos esportes que estão sendo um pouco explorados. Então, Tabea, novamente, queria te agradecer muito, né? E, pessoal, quem tiver dúvida, né, com certeza, acho que a Tabea vai estar disponível, né, para poder tirar dúvidas, né? Sim, se precisarem, podem chamar. É só... o Kalel tá na live, o Sandro já percebeu. É só chamar a gente no Instagram, no Face, em qualquer lugar. Podem mandar uma mensagem pra gente. A gente pode orientar também um pouco mais para quem quiser, né? Também para quem quiser conhecer mais o trabalho. Às vezes não é uma pessoa com deficiência, mas gostaria de conhecer mais. Nós estamos de portas abertas também para que vocês possam conhecer mais o paradesporto e a gente trabalhar exatamente isso que o Sandro falou, que é o respeito em relação ao próximo, que não é só você ajudar em tudo, mas também é tratar por igual, tratar com respeito e gerar independência, né? Deixar com que a pessoa possa fazer tudo da forma como você gosta de fazer também, né? Normalmente é com bastante independência, bastante... Tabea, muito obrigado, agradecer novamente ao Sandro, a Tabea, né? Uma ótima conversa essa noite, foi muito rica, muito produtiva. Obrigado, até a próxima. Até mais. Obrigada, Fão. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Eu que agradeço. Pessoal, na verdade tem um detalhe, né? Eu que agradeço e agradeço a todos pela presença. Essa live tão importante para a gente, começando hoje a Semana de Saúde Integral da Psicom. Acompanhe na TV Psicom, a gente tem bastante novidade lá no YouTube, né? Estamos sempre tentando respeitar a todos e incluir todas as situações
Mande sugestões de temas também, que a gente vai bolando outras lives, outras coisas bacanas. Tá acabando o tempo, 18 segundos aqui, vou desligar essa live, gente. Muito obrigado, um abraço, tá? Tchau, tchau.